Uma das séries que nós temos seguido nesta igreja é pregação, uma exposição do livro de Gênesis. Estamos neste momento no final do 3º capítulo, que é conhecido como o relato da queda do homem. E este capítulo nós temos visto que nos relata, depois de Deus ter criado todas as coisas de forma perfeita, num mundo perfeito, tudo em harmonia, depois de ter colocado o homem e a mulher a viverem num jardim perfeito, vemos depois neste capítulo, no capítulo 3, a forma como a serpente astuta aproximou-se da mulher e plantou uma dúvida. É assim que Deus disse? Pela primeira vez na história, a palavra de Deus foi colocada em causa no coração do ser humano. E à dúvida vimos que se seguiu a descrença e à descrença a desobediência. Vimos também já as consequências imediatas desta desobediência. Por causa do seu pecado, vimos como o homem e a mulher sentiram vergonha e cobriram-se com folhas de figueira, que se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Vimos também como eles não se podiam esconder de Deus e tiveram de lhe prestar contas. Tanto o homem e a mulher, já vimos, reconheceram que desobedeceram, mas rejeitaram a culpa, afastaram-na para o lado, apontaram para o outro lado. O homem culpou a mulher e o próprio Deus, como ele disse, a mulher que tu me deste. A mulher culpou a serpente. Mas o facto, vimos, é que a culpa continua a existir mesmo quando as pessoas a negam. Eles desobedeceram a Deus. E por isso a pergunta que se segue e que veremos hoje é esta. E agora? O que é que Deus vai fazer com os culpados, com aqueles que o ofenderam e que desobedeceram? Convido-os a abrirem as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 3. Vamos ler os versículos 16 e 24. Encontram-se na página 13 das Bíblias à vossa frente. Quando falamos em capítulos, se virem, caso nunca tenham aberto uma Bíblia, se abrirem as páginas da Bíblia, veem que tem números grandes a negrito. Esses são aquilo que nós chamamos capítulos e depois os versículos são os números pequenos que estão ao longo do texto. Nós vamos ler Gênesis no capítulo 3, dos versículos 16 a 24. Encontra-se na página 13 das Bíblias à vossa frente. E diz-nos assim a palavra de Deus. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Nestes versículos, Moisés, o homem que escreveu este livro, mostra a Israel que a sentença de Deus sobre o pecado, ou seja, as consequências do pecado, alcançam todas as esferas da vida humana e que culminam na morte que tinha sido anunciada por Deus. Culminam na expulsão da presença de Deus. Mas ao mesmo tempo, nestes versículos, Moisés também mostra como Deus não deixa o homem e a mulher nus, como os cobre com peles de animais, como cobre a sua nudez e a sua vergonha. E são exatamente estes dois aspectos que nós veremos na mensagem de hoje, em dois pontos. O primeiro
a justiça de Deus. Em segundo, a graça de Deus. Vamos ver em primeiro lugar a justiça de Deus. Vejam o versículo 16, onde lemos: E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. No versículo 13, lembram-se, Deus interrogava a mulher: por que fizeste isto? Havia nessa altura diálogo, conversa. Mas agora já não há perguntas, a fase da convicção terminou. É tempo da mulher receber a sua sentença. E a sentença da mulher, notem, abrange, por um lado, a maternidade, ao mesmo tempo o relacionamento com o marido. As áreas próprias e exclusivas da mulher, porque só ela é que dá à luz, só ela tem um marido. Ela que tinha sido criada para auxiliar o homem, ela a quem tinha sido dado o privilégio e a responsabilidade de ser mãe. Lembram-se o que nós lemos logo no capítulo 1, no versículo 28? Frutificai e multiplicai-vos. Conceber e dar à luz era uma bênção que agora fica afetada. Mas notem bem isto, porque é muito importante para nós compreendermos este texto e a nossa vida hoje. É que a missão da mulher não muda. Notem como a conceção e os filhos continuam a ser uma bênção. O que muda é que agora essa bênção, essa experiência, está misturada com dor. E essa dor não é apenas no parto. A conceção é parte que significa o todo, que é toda a maternidade fica atravessada pela experiência da dor. Porque mesmo que cheguemos a um tempo em que pode não haver dor no parto, a maternidade será sempre uma experiência percorrida com dor. Mas temos ainda, notem, o relacionamento com o marido. O que é que significa quando lemos no texto: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará? A palavra-chave aqui é o significado da palavra desejo. O que é que significa o desejo, que o desejo da mulher será para o marido? A palavra traduzida aqui por desejo ocorre apenas 2 vezes em todo o Pentateuco, em todos os livros que Moisés escreveu, aqueles 5 livros. Aparece apenas 2 vezes. A primeira é aqui, e depois a segunda, a única outra vez, aparece logo no capítulo seguinte, em Gênesis 4:7, numa construção praticamente idêntica. E o que vemos aí em Gênesis 4 é que vemos que Deus avisa Caim que o pecado deseja-o para o controlar, mas que Caim o deve dominar. Notem como o desejo não tem uma boa conotação. A conotação é má. É um mau desejo. É um desejo de controlo e de domínio. Isso significa que a consequência do pecado é que o desejo da mulher será contra o marido para o controlar e ele, em resposta, irá dominá-la. O que vemos é que a comunhão dá lugar à luta pelo domínio. Em vez da harmonia e complementaridade, passa a haver conflito na relação conjugal. Notem que o pecado não aboliu, nem tornou o casamento em algo mau. Aquilo que o pecado fez foi desfigurar aquilo que Deus criou bom. Isto é essencial, mais uma vez, para compreendermos este texto. Porque Deus aqui declara a consequência, a punição. Entendem? Deus não institui uma nova ordem de relacionamento. Não é assim que Deus deseja que maridos e mulheres se relacionem entre si. Esta é, sim, a forma comum de relacionamento num mundo quebrado pelo pecado. Como já lemos hoje na declaração de Danvers, quando juntos afirmamos a nossa fé, em que lemos a liderança amorosa e humilde do marido é substituída por dominação ou passividade, e a submissão voluntária da esposa é substituída por usurpação ou servilismo. Num relacionamento que foi criado para ser harmonioso e complementar, o pecado desfigurou. O pecado trouxe conflito. Mas não é só a mulher. O homem também recebe a sua sentença. Vejam os versículos 17 a 19. Notem como a narrativa flui como um espelho. O pecado desceu da serpente à mulher, da mulher ao homem, e a sentença percorre o mesmo caminho. E por que é que o homem é castigado? Vejam o versículo 17, começa com a palavra porquanto. São 2 razões que são apenas uma. Deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei que não comesses. Adão é castigado por ter ouvido a sua mulher.
Há um contraste aqui implícito, notem. Ele ouviu a voz da mulher em vez de ouvir a voz de Deus que lhe tinha dado o mandamento. O mandamento que lhe tinha sido dado a ele. Vejam mais uma vez, capítulo 2, versículos 16 e 17. Era ele que tinha a responsabilidade, capítulo 2, versículo 15, de guardar o jardim, de fazer cumprir aquele mandamento. Cabia-lhe guardar aquele mandamento e levar a sua família a obedecer à voz de Deus. Mas em vez disso, ele preferiu ignorar a voz de Deus e seguir a voz da sua mulher. A ordem foi invertida. A consequência do pecado de Adão é que a terra é amaldiçoada. Ela dá espinhos e cardos. O homem trabalha no suor do seu rosto. Lembram-se da vocação com que Deus criou o homem? Deus colocou-o no jardim, vejam o capítulo 2, versículo 15, para fazer o quê? Para o lavrar e guardar. O trabalho é uma boa vocação. Foi dado antes da queda. O trabalho não é um castigo. O que é que muda então? O mesmo que nós vimos na sentença da mulher é que existe aqui a introdução da dor. Como na mulher aquilo que era uma bênção contínua, harmoniosa, perfeita, é agora afetada pela dor. A missão mantém-se, mas ela é como que desfigurada. O homem continua a lavrar a terra, mas a terra já não responde sempre ao seu trabalho. O seu pão vem com suor. Mas algo que é essencial compreender é que nem a missão do homem nem da mulher foram alterados. O plano de Deus para a humanidade mantém-se. Nós vemos isto porque depois do dilúvio, Deus repete a mesma bênção a Noé. Lemos no capítulo 9, versículo 1, em que mais uma vez é dado a Noé e aos seus descendentes, ou seja, a toda a humanidade, este mandamento: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. O plano de Deus continua a ser o mesmo: encher o mundo de seres à sua imagem. Mas agora aquilo que temos é um mundo quebrado. As coisas não funcionam como deveriam funcionar. Um mundo afetado pelo pecado e pela dor, pela dificuldade e pelo sofrimento. É a consequência do pecado, que termina, vejam, na morte. Pó és e em pó te tornarás. A morte entrou no mundo por causa do pecado. O certamente morrerás, capítulo 2, versículo 17, o certamente morrerás, que foi o anúncio de Deus caso eles desobedecessem, começa agora a cumprir-se. Notem esta triste ironia. O homem que foi tomado ou formado da terra, que capítulo 2, versículo 7, que foi colocado a trabalhá-la, é a essa mesma terra que ele agora volta. O solo que ele trabalha com dor vai acabar por recebê-lo na sua morte. Meus irmãos, é aqui que nós vemos a face mais negra do pecado humano. O pecado tem consequências. E estas consequências estendem-se para além da pessoa que peca. Notam isto? Notam isto nestes castigos e nestas consequências? O pecado e as suas consequências nunca são privados. Mesmo quando alguém peca em segredo, existem consequências sociais. Neste caso, a desobediência de Adão resultou em morte para toda a humanidade. E nos castigos de Adão e da sua mulher, nós vemos uma tensão que nós sentimos até hoje. É que as duas áreas centrais da vida humana, a família e o trabalho, continuam a ser onde nós experimentamos as maiores bênçãos, mas ao mesmo tempo os maiores desafios e as maiores dores. Não existe família perfeita, não existe trabalho que nos possa satisfazer por completo. A partir do pecado, tudo implica cansaço, tudo implica frustração, sempre no meio do conflito. É o lamento que lemos em Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? É o gemido de Romanos 8, 22. Toda a criação geme com dores de parto até agora. Desde o pecado de Adão que o ser humano procura um descanso que nunca vai poder encontrar neste mundo. Nunca vai poder encontrar onde o pecado existe. Mas agora, importa que paremos um pouco. Importa que pensemos nestes castigos, porque eles ensinam-nos algo acerca da justiça de Deus. E quero que notem pelo menos 3 aspectos.
Porque, em primeiro lugar, a justiça de Deus não é arbitrária. Deus dá primeiro a razão e só depois a pena. À serpente, por quanto fizeste isto. À mulher, pelo ato que ela própria confessou. A Adão, porque ele deu ouvidos à voz da sua mulher. A culpa precede a pena e a pena é adequada à culpa. Deus não é arbitrário. Deus não é aleatório nas coisas que faz. Ele tem uma razão. E por isso o segundo aspecto é relacionado com o primeiro. É que a justiça de Deus é proporcional e é adequada. Notem como o pecado deu-se pelas falhas nas responsabilidades. É por isso que a pena recai sobre as áreas de responsabilidade de cada um, de Adão e de Eva. Eles pecaram para ser como Deus, o resultado é a morte. A prova de que eles são criaturas finitas. A pena reflete proporcionalmente, mas também de forma adequada, o pecado de cada um. Ao mesmo tempo, notem como os graus de culpa são diferentes e por isso também da sua pena. Nós começamos com a serpente que é amaldiçoada sem interrogatório, porque ela é inimiga de Deus e para ela não existe graça, não existe possibilidade de restauração. Adão, neste texto, carrega a culpa maior, porque a ele tinha sido dado o mandamento. A ele cabia guardar esse mandamento. A terra, diz o texto, é amaldiçoada por causa de ti, Adão, homem. E a morte entra no mundo por causa dele mesmo. A responsabilidade primeira agrava a culpa. As sentenças são diferentes, notem, porque as culpas são diferentes. A sentença aplica-se às consequências do pecado nas áreas de responsabilidade de cada um. E por isso confirma mais uma vez aquilo que já afirmámos muitas vezes e temos visto como claro no ensino das Escrituras, que é a distinção de funções que Deus tinha dado na criação ao homem e à mulher. Meus irmãos, a nossa cultura procura separar estas duas coisas, pecado e consequência. As pessoas querem agir com liberdade sem receber juízo, como se a culpa não existisse, mas Gênesis e este texto provam-nos exatamente o contrário. É que mesmo que as pessoas neguem, como Adão fez, como a mulher fez, a culpa é real e o pecado tem consequências. E o facto de haver consequências apenas prova a santidade e a justiça de Deus. Não existe nada de mal em Deus. Não existe nada de mal naquilo que Ele fez e na sua criação. O problema somos nós e o nosso pecado. E porque Deus é santo e justo, Ele precisa de lidar com o nosso pecado. Deus é justo. Ele não pode tratar com o pecado como se não fosse nada. Neste mundo não existem inocentes. Somos todos simultaneamente, notem, ofendidos e pecadores. Como a Bíblia ensina, todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer. Agora vejam os versículos 22 a 24. Porque as consequências do pecado e a sentença de Deus ainda não terminaram. Adão e Eva recebem agora uma sentença comum. Eles receberam sentenças particulares, porque eles tinham uma culpa diferente, receberam uma sentença que tinha a ver com as suas áreas de responsabilidade e de ação, mas agora a sua sentença é também comum, porque existe uma culpa partilhada. Lemos no versículo 22. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Deus confirma o que nós já sabíamos. O homem assume-se como um ser autónomo, que define de acordo com a sua vontade o que é o bem e o mal, o certo e o errado. Agora o ser humano é um Deus, autónomo, independente. Não foi isso que a serpente prometeu? Vejam no capítulo 3, versículo 5. A serpente disse, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Cumpriu-se. Eles agora são deuses. Mas isso não é uma coisa boa. Não houve qualquer elevação do homem e da sua mulher. Existe apenas uma criatura iludida que se arroga um direito que é só de Deus. O homem ganhou o conhecimento, mas perdeu tudo o resto. E esta é a base da tentação que ainda hoje leva ao pecado, que é apresentar uma coisa má como se ela fosse boa. E lemos no versículo 22, ora pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O homem e a mulher, no seu pecado, perderam o direito à vida eterna, porque a vida pressupunha a obediência. É importante compreender isto.
Aquela árvore da vida não era mágica. Nada no texto nos diz que o seu fruto tinha propriedades particulares. A árvore da vida, sendo uma árvore real, da qual se podia comer, é um sinal da vida que Deus concede àqueles que estão em comunhão com Ele. Porque sem estar em comunhão com aquele que dá a vida, o resultado só pode ser a morte. E então no versículo 23 nós lemos: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. O homem que tinha sido colocado no jardim é agora lançado fora para uma terra amaldiçoada. O homem é agora expulso da presença de Deus, porque o pecado quebrou o seu relacionamento com Deus. O homem e a sua mulher não vivem mais agora naquela plena comunhão para a qual foram criados. E reparem na ironia final, no versículo 24. Porque o homem que tinha sido colocado no jardim do Éden para o guardar, agora porque ele falhou, são os querubins e uma espada inflamada que guardam o caminho da árvore da vida, mas agora guardam o caminho contra ele. Ele que tinha sido criado de forma perfeita para guardar aquele jardim, é agora o jardim no qual ele não pode entrar. Porque aquele jardim é um jardim perfeito, porque ele próprio agora torna-se uma ameaça à santidade. Ele agora faz parte da realidade que está impedida de nele entrar. E, meus queridos irmãos, este é o nosso estado por natureza. Deus, na sua misericórdia, adiou o castigo final, a morte. A todos nós nos é dado um tempo para viver. Mas todo o ser humano, ainda que vivo no seu corpo, está morto espiritualmente. É o que nós lemos em Efésios 2. Estamos todos, ou estávamos, mortos em ofensas e pecados. É exatamente por isto que o que nós mais precisamos não é que as circunstâncias da nossa vida melhorem. Se eu tivesse isto. Se o meu marido fosse melhor. Mas se o meu patrão... mas se o governo... O nosso problema não são as nossas circunstâncias. O que nós verdadeiramente precisamos é de uma nova vida. O que nós mais precisamos é que a nossa culpa seja paga. O que nós mais precisamos é ser reconciliados com Deus. É por isso mesmo que Jesus disse: necessário te é nascer de novo, teres uma nova vida. No final do capítulo 3, é assim que o texto nos deixa. Fora do jardim, com um caminho fechado. Mas aquilo que desejo que notem é que, apesar deste texto nos mostrar as consequências do pecado, de nos revelar uma justiça santa e perfeita do nosso Deus, revela-nos também acerca da sua graça. Esse é o ponto número 2, a graça de Deus. Em primeiro lugar, notem como, nos versículos que nós vimos até este momento, nós focámos-nos sobretudo nas consequências do pecado. Mas agora, se nós pensarmos na sentença que Deus deu a Adão e à sua mulher, nós vemos por um lado uma justiça proporcional, uma justiça adequada, uma justiça que vai exatamente de encontro ao seu pecado, uma pena apropriada, mas também vemos uma justiça misericordiosa e graciosa. Notem se isto não é verdade. Vejam comigo. Em primeiro lugar, notem como a morte que tinha sido anunciada por Deus, certamente morrereis, ela é real, mas ficou adiada. Adão e a sua mulher não receberam imediatamente o castigo que mereciam. Foi-lhes dado tempo para viver. E onde há tempo e lugar para arrependimento. Há espaço para a reconciliação. Reparem também quem é amaldiçoado neste texto, porque esta palavra é só utilizada de forma muito precisa. A serpente é amaldiçoada, maldita serás mais que toda a besta. A terra é amaldiçoada, versículo 17, maldita é a terra por causa de ti. Mas o que é mais significativo neste texto é que o homem e a mulher, aqueles que pecaram, os responsáveis por esta situação, nunca são amaldiçoados, apesar de merecerem essa maldição da parte de Deus. A sua pena não é completa, nem é imediata. E mais ainda, como nós já vimos, a sua missão também não é amaldiçoada. Dar à luz não é uma maldição,
o casamento não é uma maldição, o trabalho não é uma maldição, estas coisas continuam a ser uma bênção, apesar de serem experimentadas no contexto de um mundo quebrado, com dor e com sofrimento e com dificuldade, elas continuam a ser uma bênção e uma coisa boa. A maldição cai sobre o inimigo, a serpente. A maldição cai sobre a terra. O pecado afeta o homem, afeta o seu mundo, afeta as suas circunstâncias, afeta os seus relacionamentos. Mas a imagem de Deus nunca é amaldiçoada. Adão e Eva continuam a ser portadores da imagem de Deus. A sua identidade e a sua função e a sua missão mantêm-se, desfiguradas de certo, mas não anuladas. A missão passa a ser exercida num mundo quebrado, mas o plano de Deus continua o mesmo. Eles são expulsos daquele jardim, mas não são destruídos. Deus não os destrói por completo. Fica aberto o caminho para a reconciliação. E a graça de Deus torna-se ainda mais evidente nos versículos 20 e 21. Vejam o versículo 20. Algo que nos pode parecer até contraintuitivo, porque lemos: "E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes." A primeira coisa, notem, a primeira coisa que Adão faz depois de receber a sua sentença, que incluía a morte, é dar um nome à sua mulher, Eva. E o próprio texto explica o significado deste nome, mãe de todos os viventes. Eva está ligada à palavra vida, viver. Eva é aquela que vai dar vida. O que é que leva Adão a dar este nome à sua mulher, neste contexto? A resposta, irmãos, está nas promessas de Deus. Lembram-se do que nós vimos na última pregação, no versículo 15? Vejam lá mais uma vez o versículo 15. No meio da maldição da serpente, Deus prometeu uma semente. A semente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, haveria descendência, a vida continuaria. Deus iria continuar a criar vida e dessa descendência, da descendência da mulher, viria aquele que haveria de restaurar toda a humanidade. Adão ouviu a maldição da serpente. Ele compreendeu que mesmo no meio do castigo havia espaço para a misericórdia e para a graça de Deus. No meio do juízo, Deus haveria de trazer salvação e restauração de todas as coisas através da semente da mulher. É exatamente por isso o nome que ele dá à sua mulher. Eva. Porque é vida. Dar esse nome é uma expressão de fé. Entendem? Ele acabou de ser castigado, a sentença acabou de ser proferida, a morte é a consequência final. Mas ele sabe que a morte não vai ter a última palavra. Porque Deus já tinha prometido uma semente, mesmo antes dele receber o seu castigo. E por isso, logo a seguir a receber a sua sentença dura, difícil, merecida, a primeira coisa que ele faz é dar o nome à sua mulher, Eva. É uma expressão de fé. É uma expressão e até uma confissão de fé, em confiança nas promessas de Deus. Mas este versículo diz-nos ainda mais uma coisa acerca de Adão, que nos pode passar despercebida. Porque, se lembram em Gênesis, dar um nome é um ato de autoridade. Lembram-se logo no capítulo 1, quem é que deu nome às coisas? Foi Deus. No capítulo 2, quem é que deu o nome a todos os animais? Foi o homem. E agora Adão volta a exercer a sua função. Ele dá nome à sua mulher. Isto é muito importante porque no pecado Adão tinha abdicado dessa responsabilidade. Ele ouviu a voz da mulher, ele foi passivo e em vez de obedecer a Deus, ele recusou cumprir a sua responsabilidade. E agora no versículo 20, ele volta a assumi-la. Isto significa que neste versículo não temos apenas fé. Temos também o homem a retomar um lugar que tinha largado. Existe por isso um sinal, pelo menos, de arrependimento e restauração. Adão volta a agir e a assumir a responsabilidade que Deus lhe tinha dado. Meus irmãos, este versículo é um retrato, um exemplo, uma pequena ilustração, uma pequena semente da vida de fé. O crente vive num mundo de espinhos, de dor e de suor. Trabalha e nem sempre vê o fruto.
Sofremos as consequências de viver num mundo caído, sendo nós mesmos pecadores, as consequências do nosso próprio pecado também e dos outros. E é nesse contexto que nós temos de exercer a nossa fé nas promessas de Deus. E é precisamente isso que Adão faz aqui. No meio da sentença, ele dá à mulher um nome que é vida. Notem como a fé não nega o castigo. Ele não está alienado como se não tivesse acabado de receber aquela sentença e como se não a fosse sofrer. Entendem? A fé não nega o sofrimento, a fé não nega a dificuldade da vida. Antes, a fé confessa a promessa. A fé confessa a confiança em Deus mesmo no meio do pecado e do sofrimento e da dor. É isso que nós procuramos fazer todos os dias. É isso que nós temos de procurar fazer enquanto igreja e somos chamados a fazer, a encorajar-nos uns aos outros, a crescer na fé, a crescermos em confiança em Deus, a crescermos em esperança, a crescermos em santidade, sabendo que mesmo no meio do pecado e da dor, mesmo no meio do nosso próprio pecado, existe esperança. Porque Deus prometeu e porque Deus nos deu o Espírito Santo e porque existe uma capacidade que não é nossa, mas que é dele. E por isso nós confiamos nele. Entendem? A fé não é alguma coisa em que nós confiamos em nós próprios. Não é eu tenho fé em ti. Não, nós não temos de ter fé uns nos outros. Nós temos de ter fé em Deus e naquilo que Ele pode fazer em nós. E devemos encorajar-nos mutuamente a esta fé comum. E vejam agora o versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles e os vestiu. No versículo 7 tínhamos visto aquela cena caricata. Adão e a mulher acabaram de pecar e cozeram folhas de figueira na tentativa de cobrir a sua nudez e a sua vergonha. Mas vimos como aquelas folhas de figueira eram completamente absurdas, não serviam a um propósito absolutamente nenhum. Agora reparem neste contraste. Não é Adão e a sua mulher, não é Adão e Eva. É Deus quem os veste. A ação é do próprio Deus. Aquilo que eles não conseguiram fazer por si mesmos, é Deus que faz por eles. E só Deus é que pode fazer. E há aqui um pormenor que não podemos perder. Notem, de onde vêm aquelas peles? São peles de animal? De um animal. O que é que precisou acontecer para que aquelas peles fossem dadas a Adão e Eva? A morte daquele animal. Para que Adão e a sua mulher fossem cobertos, foi preciso que um animal morresse. Notem que isto não é dito de forma expressa neste texto. Mas notem como nós temos também que ler o texto no seu contexto, porque quem escreveu este texto foi Moisés. Lembrem-se que ele escreve para o povo de Israel, um povo que todos os dias vê animais a serem sacrificados no tabernáculo como pagamento pelo pecado. Esse povo, ao ouvir este versículo, percebe imediatamente de onde aquelas peles vieram. Já no jardim, a seguir ao pecado, foi necessário haver morte para cobrir a vergonha dos culpados. Para que a morte não fosse imediatamente aplicada sobre Adão e Eva, que mereciam a morte imediata. Notem como depois de anunciar o castigo, Deus não deixa Adão e Eva nus na sua vergonha, como eles mereciam. É o próprio Deus. Irmãos, é o Deus ofendido. O Deus contra quem eles pecaram. O Deus que eles desprezaram. O Deus que eles não quiseram ouvir. É o Deus que os cobra. É o juiz que acabou de dar a sentença que providencia a cobertura que eles não conseguiriam dar a si mesmos. Mas ao mesmo tempo temos aqui um sabor agridoce. Porque por um lado é pura misericórdia. As peles cobrem a nudez e a vergonha. Algo que tinha sido impossível com aquelas folhas de figueira que eles tentaram cozer à pressa. Mas ainda assim, esta roupa não resolve plenamente o seu problema. Porque a culpa e a vergonha continuam lá. E é exatamente por isso que eles não podem estar na presença de Deus e são expulsos. Aquilo que nós precisamos entender é que o que ali se passou naquelas peles são uma representação do que era necessário que acontecesse. A Bíblia chama-lhes um tipo, uma figura. O primeiro sacrifício no jardim aponta para algo maior e melhor. Aquelas peles de animais não podiam resolver o verdadeiro problema de Adão e da sua mulher. Porque o seu principal problema era o pecado, era a sua culpa, era o seu coração. Não era algo que se pudesse mascarar com alguma coisa.
E é isso mesmo que o autor aos Hebreus diz e escreve, e lemos em Hebreus 10:4. É impossível que o sangue de touros e dos bodes tire pecados. Aquelas vestes eram como um tipo, uma representação daquilo que Deus haveria de fazer no futuro. Através de quem? Versículo 15, da semente da mulher, da semente que Deus tinha prometido. E por isso tudo na história bíblica, tudo na história da humanidade, tudo no mundo em que vivemos, depende do cumprimento desta promessa. Toda a graça que nós vemos presente neste texto, mesmo no meio do castigo, a morte adiada, a ausência de maldição do ser humano, a imagem de Deus preservada em Adão e a sua mulher, o próprio nome dado à mulher Eva, que é vida, as túnicas de peles. Esta graça estava ancorada na promessa do versículo 15 que vimos na última pregação. Aquela semente da mulher que havia de esmagar a cabeça da serpente. É esta promessa que sustenta todas as coisas e que sustenta a nossa fé hoje. O que ali estava em forma de promessa foi aquilo que Deus cumpriu no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz-nos em Romanos 5 que Adão representava toda a humanidade. Como acabámos de ver em Gênesis, foi através dele que a terra foi amaldiçoada, foi através dele que a morte entrou no mundo. Como já lemos esta manhã em Romanos capítulo 5, versículo 14, Adão era uma figura daquele que haveria de vir. Por um homem, ensina-nos as Escrituras, Romanos 5, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Por isso, de um lado temos Adão, temos a desobediência, ofensa, juízo, condenação e morte. Do outro, o Senhor Jesus, a obediência, graça, justiça, justificação e vida eterna. Como lemos em Romanos 5,18, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Mas como? Como? Porque Adão nós conseguimos entender. Ele pecou e através dele a morte entrou no mundo, afetou toda a realidade. Isso é claro, nós experimentamos isso todos os dias. É evidente aos nossos olhos. Mas 2 Coríntios 5:21 responde a este como. Como é que Cristo resolveu o nosso problema? E diz-nos assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Foi o próprio Deus que resolveu este problema. O próprio Deus, na pessoa do Filho, fez-se homem. O Senhor Jesus, que viveu uma vida perfeita, em obediência completa ao Pai, contrariamente a Adão, que falhou no primeiro passo. O Senhor Jesus, uma e outra vez, num mundo quebrado, não num mundo perfeito, obedeceu em todas as coisas, foi perfeito em todas as coisas. Mas foi mais que isso, porque ele era justo. Mas ele foi condenado pelos injustos, para que os injustos fossem justificados. Jesus não apenas morreu por nós, ele morreu no nosso lugar. Aquilo que Deus fez no jardim à custa da vida de um animal para cobrir a nudez e a vergonha de Adão e Eva, eram apenas uma pequena representação do que foi cumprido de forma perfeita naquela cruz. O que as folhas de figueira não podiam fazer, o que aquelas peles de animais representavam, mas também não conseguiam alcançar, o Senhor Jesus fez de uma vez para sempre. Jesus morreu para perdão dos nossos pecados e para nos reconciliar com Deus. Adão não conseguiu ser obediente e por causa da sua desobediência trouxe morte a todos os homens. O Senhor Jesus, sendo obediente em todas as coisas, esteve disposto a submeter-se ao castigo que era nosso, para naquela cruz o justo dar a justiça aos injustos. É isso que nós chamamos o Evangelho, porque Evangelhos são boas notícias. O Evangelho que não nos cansamos de falar e de anunciar. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A resposta é arrependimento e fé.
A resposta só pode ser reconhecermos o nosso pecado, reconhecermos a nossa rebelião contra Deus e confiarmos em Deus para a nossa salvação. Confiarmos que o Senhor Jesus naquela cruz pagou o preço pelos nossos pecados. E nós não continuamos mais a viver em rebelião contra Deus, mas numa vida consagrada a Deus. Em Gênesis o caminho ficou fechado, guardado pelos querubins, guardado pela força da espada. Mas aquilo que nós vemos de maravilhoso é que no momento em que Cristo morreu, o Evangelho segundo Mateus relata que a cortina do templo se rasgou de cima a baixo. A cortina estava naquele lugar do templo que fazia a separação para um espaço que se chamava Santo dos Santos, onde estava representada a presença de Deus, onde ninguém podia entrar, à exceção do sumo sacerdote, uma vez por ano, cumprido uma série de requerimentos e pela misericórdia de Deus. Mas naquele momento em que o Senhor Jesus, naquela cruz, diz: está consumado, eu cumpri todas as coisas, eu cumpri a vossa obediência, eu paguei o preço pelos vossos pecados. Aquela cortina rasga-se de cima a baixo, permitindo-nos entrar de novo na presença de Deus. Esta presença que nós estamos a viver aqui e agora, porque embora Deus seja invisível, Ele está presente connosco e Ele aceita-nos na sua presença, não pelos nossos méritos, mas através do Senhor Jesus. O caminho para a presença de Deus, fechado desde o jardim, foi reaberto. E nós agora temos de novo acesso à presença do Pai. E a árvore da vida? Ela reaparece no final da história. Lemos acerca dela no último livro da Bíblia. O livro do Apocalipse, que descreve os novos céus e nova terra. Como um novo Éden, uma cidade em forma de jardim. E no meio dela está a árvore da vida. Esta história, esta quebra que acabou em Gênesis 3, termina quando o Senhor Jesus voltar e restaurar todas as coisas. Ele na cruz e na sua ressurreição cumpriu todas as coisas. Quando Ele voltar, vai consumar todas as coisas. Vai restaurar todas as coisas. Também nós hoje vivemos pela fé, na certeza da esperança da vida eterna. Que o Senhor Jesus morreu para perdão dos nossos pecados e nós já estamos justificados. Mas que ainda assim ainda sentimos a força do pecado nas nossas vidas e a consequência. Mas que essa não é a última palavra. Que o Senhor Jesus irá voltar para nos levar com Ele e restaurar todas as coisas. Gênesis 3 dá-nos a origem do nosso principal problema, da nossa principal necessidade. Abre o caminho para o plano da redenção que haveria de ser cumprido. Querem saber acerca de que é a Bíblia? A Bíblia é uma história de redenção. A história que começou num jardim perdido vai terminar numa cidade restaurada. Novos céus e nova terra, a nova Jerusalém. A história que começou nos primeiros céus e na primeira terra vai terminar em novos céus e nova terra. Por isso, meus irmãos, terminamos com uma palavra. Essa palavra é paz. Uma palavra que se tornou tão banal no nosso mundo, tão ansiada e tão mal compreendida. Porque a paz que Deus oferece não é mera calma, não é aquele mero sentimento de paz, etéreo e fugidio. A paz que nós necessitamos é a reconciliação com Deus. E Gênesis 3 mostra-nos a origem do problema, a expulsão do jardim, que é a perca da nossa paz com Deus. O apóstolo Paulo, as Escrituras mostram-nos a sua recuperação. Romanos 5:1, que já lemos hoje. Sendo, pois, justificados pela fé. Pela fé em quem? Pela fé no Senhor Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé no Senhor Jesus, temos paz com Deus. E reparem na ordem da restauração das coisas. Quando a paz, a comunhão com Deus foi quebrada, tudo o resto foi afetado. Os relacionamentos foram afetados. A criação foi afetada. Toda a realidade ficou sob o poder do pecado. A quebra dá-se de cima para baixo, do relacionamento vertical com Deus para o relacionamento horizontal, com o cônjuge, com os filhos, com o restante da humanidade.
E é por isso que só de cima para baixo é que ela também pode ser restaurada. A paz com Deus nunca é estéril. Se somos reconciliados com Deus, não é algo que se torna apenas algo individual, transborda para os outros, a começar na família e na igreja. Não existe relacionamento horizontal sem reconciliação vertical. O sucesso e a solução para o nosso mundo não é uma ideologia política, não é educação, não é qualquer coisa circunstancial. É reconciliação com Deus, que resulta em reconciliação uns com os outros. E, queridos irmãos, deixem-me dar esta exortação para nós. A Igreja deve ser esse exemplo de reconciliação. Não é por acaso que a Bíblia exorta tanto a Igreja a preservar a unidade que Deus nos deu, porque essa unidade é representação da nossa salvação. A paz que temos com Deus é estendida à paz que temos uns com os outros e da comunhão que temos uns com os outros. Aquilo que se perdeu em Gênesis 3, a paz com Deus e com os outros, é aquilo que só o Senhor Jesus pode recuperar. E enquanto o Senhor Jesus não voltar, nós vivemos no já e no ainda não. Já estamos justificados e reconciliados com Deus, mas ainda vivemos num mundo de espinhos, de dor e de suor. Vivemos como Adão, no versículo 20. No meio de um mundo debaixo de uma sentença, nós confessamos a nossa fé nas promessas de Deus. A promessa que foi cumprida em Cristo, até que Cristo volte. Vamos orar. Pai do céu, Tu és perfeito. Perfeito na Tua justiça, mas também perfeito na Tua graça. Só Tu podias ser justo e ao mesmo tempo justificador. Só Tu és a nossa salvação e a nossa esperança. Obrigado, ó Pai, pela reconciliação que temos contigo através do Senhor Jesus. E pedimos-te que nos dês o poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo que em nós habita possa continuar a transformar as nossas vidas. E que isso seja claro na forma como procuramos obedecer-te, na forma como vivemos em amor e cuidado uns pelos outros, a forma como anunciamos o Evangelho a todos, para que todos possam vir a esta grande salvação. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.